Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que me levou assim por altos e baixos. O começo dele foi bem chatinho, mas depois maravilhoso. E eu estou falando de Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. E antes de eu explicar o porquê que o começo dele foi ruim, mas depois ele ficou bom, eu vou contar um pouquinho da história pra quem não sabe. Uma Farsa de Amor na Espanha vai contar a história da Lina. Ela é uma engenheira nos Estados Unidos, ela trabalha nessa empresa de engenharia. E ela se mudou para os Estados Unidos porque ela teve uma decepção muito grande na Espanha com o ex-namorado dela e tal. Ela falou que ela precisava mudar de área e se mudou para os Estados Unidos. Só que agora a irmã dela vai se casar. E a irmã dela vai se casar com o irmão do ex-namorado dela. Então, obviamente, o irmão vai ser padrinho do casamento e a Lina foi convidada para ser a madrinha da noiva. Na hora que ela recebeu o convite, ela ficou sabendo que o ex-namorado dela ia acompanhado da nova noiva dele. E criou-se uma esfera ao redor da Lina e dos amigos, da família dela, assim, em relação a ela, de que ela virou a encalhada, que ela virou a coitadinha, que ela não conseguiu superar o que aconteceu, e etc, e etc. Então ela não queria chegar lá na Espanha, na frente do ex-namorado dela, onde todos ao redor, né, ia estar todo mundo ali junto falando sobre esse reencontro e o quanto ela ainda poderia estar sofrendo, o quanto ela ainda poderia estar traumatizada e etc. E ela não queria passar essa imagem, ela queria passar a imagem de eu superei, porque ela realmente superou. Eu achei isso muito interessante na história, porque não era uma questão de tenho problemas mal resolvidos com o meu ex-namorado. Era uma questão de como ela se via, como as pessoas enxergavam ela e da forma como ela queria que as pessoas enxergassem ela. Mas enfim, voltando pra história, então, ela inventou na hora que ela ia acompanhada, que ela ia levar alguém pra ir com ela pro casamento. E que essa pessoa era o novo namorado dela, que eles estavam super apaixonados. O problema é que ela não tem namorado e ela não tem ninguém pra fingir que é namorado dela. Na hora que ela fala isso, ela já fica extremamente arrependida, porque ela pensa, não vou conseguir encontrar ninguém a tempo do casamento. O casamento vai acontecer em um mês. Não vou conseguir encontrar ninguém a tempo. E é isso, vou chegar lá, vou ser a encalhada da família, vou ser a que nunca superou o que aconteceu e etc. Porém, não contava ela que não sei se eu posso chamar de rival, de arco-inimigo, não sei. Mas assim, a pessoa que ela cultuava uma grande antipatia dentro da empresa por uma determinada coisa que aconteceu lá quando esse cara entrou na empresa, no primeiro dia dele. Ele ouviu ela contando toda essa história pra amiga dela, que também trabalha na empresa. E ele falou, eu vou com você. Pode ficar tranquila porque eu vou com você. Aí ela, como assim, você vai comigo? De jeito nenhum, você tá completamente maluco, né? Logo você acha que eu vou aceitar que você vá comigo pro casamento da minha irmã? De jeito nenhum. Enfim, né? O começo do livro é esse. Obviamente vocês já devem desconfiar que vai rolar ali uma interação meio que enemies to lovers, né? Coisas irão acontecer nesse meio tempo. E assim, vamos agora de fato ao que eu achei do livro. E o que eu quero falar é que eu achei chato justamente por causa desse início do Aaron, que é o personagem masculino, e da Lina. Eu achei essa, assim, a primeira cena dos dois é ela contando pra amiga o que aconteceu e ele falando, eu vou com você. E a interação dos dois eu achei tão infantil, tão besta, principalmente por parte da Lina, e me lembrou muito um livro que eu fiquei extremamente irritada com ele. Eu não consegui gostar dele, que foi O Jogo do Ódio. Eu não lembro o nome da autora agora. Mas eu vou deixar a capa dele aqui em algum lugar. Eu li ele ano passado ou retrasado, eu não me lembro agora. Mas assim, foi um livro extremamente chato. Era basicamente isso a premissa, sabe? Era duas pessoas que aparentemente tinham uma certa antipatia uma pela outra ali no trabalho, ficavam com esses joguinhos de indiretas, de soltando farpas, sabe, um pro outro. Só que no fundo os dois se gostavam e assim, coisas foram acontecendo, etc. Eu também não vou falar muito da história, mas
quando eu peguei essa primeira cena, o primeiro capítulo, basicamente, eu falei, não, eu não acredito que vai ser mais um livro desse jeito. Eu não acredito. Ainda mais porque a gente logo de cara também já descobre meio ali o que aconteceu no primeiro dia de trabalho do Aaron e por que eles criaram essa antipatia e etc. E assim, eu achei um motivo tão besta, mas tão besta, que eu fiquei, não é possível que eu vou cair na mesma armadilha. É a minha segunda tentativa com esse gênero de enemies to lovers, de contemporâneo, né? Porque a gente tem isso bastante em fantasia, mas romance contemporâneo eu ainda não. Esse é o segundo livro que eu leio, e eu falei, não é possível. Mas aí a história foi se construindo e a história foi me ganhando. Por quê? Porque eu acho que a história aqui é muito mais melhor desenvolvida. Os personagens são muito melhores, são muito mais carismáticos, muito mais envolventes. Você realmente se importa com aquelas pessoas. As cenas e as interações entre os dois vão melhorando muito ao longo do livro. Então, assim, ele é infinitamente melhor do que o Jogo do Ódio. Infinitamente melhor. E aí, depois, lá pros 30%. Eu comecei a me apaixonar por esse livro nos 30%, mais ou menos. Então, assim, levou um tempo. Mas depois que você se adapta ao jeito da Lina, que é um jeito meio infantil, assim. Infantil não de ser mimada, sabe? Mas é um jeito alegrinho demais, sabe? Uma coisa muito que passa uma certa inocência, assim, sabe? Ai, como ela é bobinha, ai, como ela é inocente, não sei o quê. Apesar dela ser uma mulher incrível, apesar dela ser extremamente inteligente, enfim, empoderada, etc. Mas a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, sabe? Os trejeitos. E isso tinha também em O Jogo do Ódio. E assim, uma coisa que eu até cheguei a comentar com os meus amigos, enquanto eu lia, né? Que eu precisava desabafar com alguém. Esses primeiros 30%, antes, né, os primeiros 30%. Me incomodou por quê? Porque primeiro, essa coisinha a interação entre os dois parece ser uma birra completamente infantil. Segundo, que é o segundo livro que eu leio desse estilo. Eu já estou completamente incomodada. Segundo não, terceiro se a gente contar, como é o nome? Como Eu Era Antes de Você, né? Porque foi uma coisa ali meio de Enemy to Lover também, porque o Will, acho que era o Will, né? Odiava a Lou, então assim, né? E ela tinha as mesmas características, super alegrinha, super menininha e não sei o quê. Então, e ele era super rabugento, não suportava as gracinhas que ela fazia e não sei o quê, e assim. Então vamos contar como 3, né? Esse foi o terceiro livro que eu li. E é a mesma coisa, é o mesmo tipo de personagem. É a mesma dinâmica. E isso cansa. Pelo menos pra mim, já cansa. No terceiro livro que eu já li, já me cansei. Já bastou pra mim. Porque... A minha pergunta é, por que sempre tem que ser a menina alegrinha, bobinha, extremamente garotinha, sabe, assim? Você pegar um estereótipo de o que é ser feminino e o que é ser masculino, e você colocar ali, mas você exagerar, colocar em 1000% esse estereótipo e colocar nos personagens, sabe? O homem sempre super sério, super rabugento, super focado no trabalho e em negócios e não sei o quê, em números e cálculos, frio, calculista e etc. E a menina, não, a menina é a que traz alegria pro escritório, é a que envolve todo mundo, é a que tem o calor humano, é a que pensa nos outros. Eu quero, por favor, me recomende nos comentários. Eu quero livros onde essa situação se inverta, onde a mulher é a fria, a calculista. Tô usando estereótipos bem exagerados, tá, gente? Enfim... E o cara é o bobinho, o cara é o amorzinho, o cara é o calor humano e etc. Eu quero livros assim. E eu quero livros que eles se odeiem justamente por serem idênticos. Tanto os dois serem super festivos e alegres, etc., quanto os dois sendo super rabugentos e frios. Porque isso acontece. Às vezes você odeia uma pessoa justamente porque ela se parece muito com você. E as personalidades ali não se batem. Então, assim...
eu acho que falta diversidade nesse tipo de história em relação às personalidades dos personagens. E as interações, principalmente as interações iniciais, porque depois que começa o romance o negócio fica bom. Mas as interações iniciais eu acho que poderia ser um pouco mais trabalhado também. Mas de resto, esse livro é incrível, esse livro é maravilhoso. A gente vai, como eu falei, a gente vai ter aqui uma questão muito forte sobre machismo, principalmente machismo num mundo corporativo, num mundo onde a profissão dela é muito reinada, né, por homens, né, ela é uma engenheira. E machismo também em torno de um relacionamento. Aqui, não quero dar muito spoiler, mas a gente vai ver muito a dinâmica do que acontece com a mulher e de como as pessoas veem as mulheres quando elas estão em uma relação onde há uma diferença de poder, seja porque o homem é mais velho, seja porque o homem tem um cargo superior, seja porque ele é mais influente ou porque ele tem mais dinheiro ou o que quer que seja. Mas há ali uma diferença de poder e quando alguma coisa dá errado, o lado que mais sofre, o lado que mais é penalizado na situação, sempre ao lado da mulher. Então eu acho que foi muito legal da autora usar o romance, né, toda a história fofinha da Lina e etc, pra trazer esse tipo de assunto. Eu achei muito legal e muito bem feita a forma como foi colocado também. E assim, maravilhoso, incrível. Depois que eu comecei a me adaptar ao jeito da Lina, depois que eu vi que as interações começaram a melhorar, que a história ia ter muito mais história do que teve em O Jogo do Ódio, né? Ia ter história, realmente, sabe? A gente ia conhecer ali. A família da Lina é incrível, as histórias ao redor ali dos personagens secundários também são muito legais. E é incrível, assim, é incrível. A viagem é incrível, coisas que acontecem são incríveis e no final, tudo que eu quero agora é um Aaron Blackford pra mim. E se eu puder classificar mais um defeito desse livro, é que no final eu acabei sentindo falta da melhor amiga. Eu acho que ela foi muito mal aproveitada nesse livro. O que eu senti falta é que, assim, elas eram, né, demonstraram ser super unidas, super amigas. Assim, pelas poucas interações que elas tiveram, deu pra perceber que elas eram amigas do tipo, qualquer coisa que acontece, uma já tá mandando mensagem pra outra e tal, que é aquele bem estilo melhor amiga mesmo, sabe? E o que eu senti falta é que as coisas foram acontecendo e nós mulheres sabemos que quando a gente tem uma melhor amiga desse tipo, qualquer coisa que acontece, a gente realmente manda mensagem, a gente liga, a gente surta junto. Então, assim, coisas foram acontecendo com a Lina e eu fiquei sentindo falta dessa interação, do tipo, a Lina falar, amiga, você não sabe o que aconteceu, você não tem ideia do que aconteceu aqui agora. Você não imagina de onde eu estou, com quem eu estou e etc. Sabe, faltou um pouco desse momento garotas, sabe? Eu senti falta de um momento garota ali entre as duas. Mas de resto, é um detalhe pequeno, eu sei, é um detalhe, né? Tô procurando pelo em ovo. Mas é um detalhe que fica legal dentro da história, sabe? Acrescenta mais na história. Então, é isso. Eu adorei. Perfeito. Dei 5 estrelas, se eu não me engano. Não, na verdade, já dei 4,5, justamente por causa do começo, que eu achei que foi ali meio bobinho. Mas, se não fosse pelo começo, eu teria dado 5 estrelas. Assim, não é um livro marcante, não é um livro que, né? É um livro que, assim, é um livro gostoso, sabe? É um livro que vai te fazer rir, é um livro que você vai surtar com certas cenas, é um livro envolvente. Então é um livro gostoso de ler, não é nada extraordinário, revolucionário e etc. Mas é um livro muito gostoso de se ler. Então, se você gosta desse tipo de livro, vai fundo em Uma Farsa de Amor na Espanha, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vai ser muito melhor. Se você já leu o Jogo do Ódio e não gostou como eu, aposta nesse aqui que você vai gostar muito mais, eu tenho certeza. Se você gostou do Jogo do Ódio, que eu acho muito difícil alguém... Eu não entendo como alguém pode ter gostado, mas enfim, se você gostou, quando você ler esse daqui, eu tenho certeza que você vai falar, nossa senhora, eu tava muito louca de ter gostado daquele livro, porque isso aqui vai virar uma obra-prima pra você. Você vai achar isso aqui uma obra-prima fabuloso. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, por favor, as dicas de livros
de romance Enemies to Lovers contemporâneo, onde a personalidade ali é invertida, o cara é o alegrinho e a menina é a rabugenta, ou que os dois têm uma mesma personalidade e eles meio que se chocam entre si justamente por causa disso. E é isso, agora eu vejo vocês num próximo vídeo, não sei quando, espero que muito em breve. Tchau, tchau!